Olá a todos. Estou aqui para anunciar algumas grandes mudanças na minha vida. Para melhor, espero. Algo que você talvez não saiba sobre mim, se não for um cliente que está ficando um pouco mais por dentro, é que eu ainda estou trabalhando em um emprego fixo esse tempo todo. Por cerca de 4 anos. Tenho feito vídeos para o YouTube no meu tempo livre, depois do trabalho e nos fins de semana. E tem sido horrível. Quer dizer, estou trabalhando mais de 40 horas de plantão. Estou sustentando uma casa inteira. Eu cuido das compras, recados, consertos da casa e todo tipo de outras coisas. Tá tudo bem. Mas tentar encaixar um segundo emprego inteiro no que sobra não é. Simplesmente não há tempo para isso. Então, tenho queimado a vela nas duas pontas esse tempo todo, trabalhando até 2 ou 4 da manhã para escrever meus roteiros e editar meus vídeos. E eu simplesmente não consigo mais fazer isso. E você sabe, eu odeio meu trabalho diário. Eu odeio tanto que nem quero falar sobre o que é. É incrivelmente chato. Basta dizer que é um trabalho de computador e não tenho interesse em nada que eu faça lá. Eu percebi algumas semanas atrás que isso estava me matando. Sem brincadeira. Estava minando minha vontade de viver. Eu não tinha mobilidade ascendente, era extremamente mal pago e todos os meus esforços estavam sendo desperdiçados pela gerência. E a frustração e o estresse de tudo isso estavam tornando muito mais difícil fazer o que eu realmente queria. Fazer vídeos. Esse trabalho no YouTube, se você quiser chamar assim, este é o meu emprego dos sonhos. Sabe? Eu me reporto a mim mesmo. Não tenho horário definido. Eu posso ser criativo, eles são apreciados e ninguém grita comigo, a menos que eu realmente estrague tudo, o que melhorei muito. Embora eu ainda faça isso. Uma pessoa cujo nome esqueci que me chamou a atenção sobre o Windows Vista Starter no último vídeo. Obrigado. Foi uma falha boba da minha parte e me sinto muito envergonhado por isso. Você viu como essa troca foi educada? Esse é o tipo de interação que tenho neste trabalho. São apenas pessoas que me respeitam na maior parte, mesmo que sejam totalmente estranhas. Exemplo. Eles perguntam, quem é esse cara? E então, alguns minutos depois, eles estão tendo conversas civilizadas entre si, nos comentários me dizendo quando eu faço algo bom, em vez de apenas quando eu erro. Quer dizer, inferno. Se esse fosse meu trabalho diário, eu talvez não odiasse aparecer nele todas as manhãs. Eu tiro muito mais proveito do YouTube, tanto socialmente quanto praticamente. Eu crio conexões com as pessoas. Isso me faz sentir que eu valho a pena. E essas pessoas, por sua vez, acabam me ajudando a conseguir muitas das coisas que eu exibo aqui. É uma coisa engraçada do ovo e da galinha. Se eu não estivesse administrando este canal, não conseguiria todas as coisas que preciso para administrá-lo. Mas eu consigo. Então eu consigo. Eu fiz um chamado em um vídeo anterior para um notebook Sony VIL-P. Eles custam algumas centenas de dólares no eBay, nem de longe valem a pena comprar. 5 pessoas se ofereceram para enviar um. Eu tive que recusar a maioria deles como um colecionador, muito menos um apresentador. Ter um alcance tão enorme para pessoas que têm coisas incríveis. E o fato de as pessoas continuarem me enviando coisas sem me pedir nada em troca é incrível. Sinto que não mereço isso. Sou muito grato a todos que doam coisas. Mas pergunto se posso dar um alô para as pessoas e elas recusam. Não entendo. Ok, então resumindo. Esse trabalho é muito mais fácil para minha mente. É mais produtivo e, na verdade, mais lucrativo. Meu trabalho diário era, para dizer o mínimo, me pagar mal para que minha posição fosse transparente. Eu estava ganhando cerca de 70 mil por ano em uma posição de TI. O que, sim, é muito em muitos lugares. Mas não quando você está dando suporte a 3 outras pessoas em Seattle. E a questão é que tenho ganhado mais do que isso com o Patreon há meses. Mas tenho cuidadosamente isolado essa renda e tentado colocá-la de volta no canal. Veja, espero continuar fazendo isso indefinidamente para que eu possa, você sabe, me sustentar durante a maior parte da minha vida fora do meu trabalho diário e então continuar colocando todos os fundos excedentes do Patreon nos vídeos para que eles fiquem cada vez melhores. Mas isso está se tornando insustentável. Por um lado, cheguei a um ponto em que acho que realmente não preciso mais gastar tanto no canal. De alguma forma, tenho gasto toda a minha renda comercial todo mês. Mas no último semestre ou algo assim, não tenho certeza do que tenho para mostrar por isso. Eu tenho câmeras, tenho luzes, tenho discos rígidos e equipamentos de edição e um estúdio lotado de material para vídeo. E tenho comprado coisas novas, mas elas estão apenas indo para a pilha, esperando por algum desconhecido algum dia. Então acho que tenho assunto suficiente para vídeos por um bom tempo. Não preciso mais gastar milhares de dólares por mês no canal, acho. E o segundo problema é que todo o dinheiro extra de 2 empregos não ajuda se você não estiver por perto para usá-lo para adoçar um pouco. Eu tenho me saído muito mal. Eu mal consigo levantar de manhã desde que me lembro. E eu continuei dizendo a mim mesma que, sabe, manter um emprego diário estava me dando muita liberdade financeira para fazer o que eu quisesse com o canal. Porque eu tinha todo esse estoque de dinheiro extra que eu poderia simplesmente gastar nisso. Bem, percebi recentemente que nos últimos meses, pelo menos, mal tive energia para fazer mais do que aparecer no estúdio. Ligar as câmeras, falar por 3 horas e depois ir para casa. Não estou gastando dinheiro para melhorar meus vídeos porque, para começar, mal os faço. E quando chego em casa só quero dormir. Então é isso que eu faço. E então eu levanto e trabalho. Me bate pra caramba o dia todo.
E quando o apito soar, não quero mais voltar a trabalhar. Eu nem quero assistir a um vídeo. Então a edição está demorando semanas, porque eu simplesmente não consigo me convencer a fazer isso. E é por isso que continuo tendo meses em que só lanço, tipo, um vídeo. Estou tão cansado e triste o tempo todo que não consigo mais. Isso não está me servindo. E não está servindo você. Meus vídeos poderiam ser melhores. Eu sei que algumas pessoas não pensam assim. Eles acham que estou indo muito bem, mas sei que eles poderiam ser melhores. Ninguém está realmente conseguindo o que quer aqui, e está na hora de essa situação mudar. Então eu pedi demissão do meu emprego. Isso ainda é meio inacreditável para mim. Sinceramente, nunca imaginei que ser youtuber em tempo integral seria como eu ganharia a vida. Isso não estava na mesa quando eu carreguei meu primeiro vídeo, onde apontei meu telefone para um pedaço de material de embalagem de isopor, e deixei cair um pequeno computador japonês em cima dele, e apenas tentei descobrir o que dizer sobre isso. E não estava na minha mente quando fiz meu primeiro vídeo com um script sobre transmissão de sinais de vídeo na Expor RF, ou quando eu dominei todo o YouTube com um vídeo sobre o CRT Indextron. E nem estava na minha mente quando estava procurando no Craigslist um dia um espaço de estúdio para alugar e me vi considerando seriamente alugá-lo. Eu ainda pretendia continuar trabalhando em um emprego normal, mesmo tendo me comprometido com um contrato de arrendamento de 1 ano em um imóvel comercial. E eu ainda pensava assim quando renovei o contrato de locação alguns meses atrás. Até mais ou menos agora. Eu só pensava que a coisa do YouTube acabaria a qualquer momento, e eu voltaria para o meu miserável trabalho de escritório, onde estou há 12 anos, e continuaria esperando o fim chegar. Quer dizer, eu sou realmente um idiota, não sou? Entre um emprego que não me dá um aumento significativo há anos e não se importa com o quanto eu trabalho duro e centenas de milhares de pessoas que parecem gostar de me ouvir falar. Não importa o que eu fale. Essa não deveria ter sido uma decisão difícil. Ok, desculpe, sou tão burro. É óbvio que todos vocês acham que eu valho o seu tempo, porque mais de 1000 de vocês prometeram me apoiar no Patreon neste momento por mais de 2 anos. Já passou da hora de eu entender a indireta. Vocês querem me ver fazer isso? Então quem sou eu para discutir? É isso que eu faço agora? Então o que isso significa? Que mudanças virão? Espero que nada. Não vou prometer nenhuma mudança. Promessas são o que matam freelancers. Se você me perguntar. Kickstarters e Patreons falham o tempo todo porque as pessoas fazem promessas que não podem cumprir. Essa é a natureza de ser um indivíduo. Grandes empresas podem substituir um trabalhador que não está acompanhando o ritmo por outro. Então, como consumidor, você não vê mudanças. Mas, na realidade, os humanos são inconstantes e não confiáveis. Vá assistir aos vídeos de bastidores com dicas técnicas do Linus e me diga, se eles não tivessem mais de 50 pessoas na equipe, eles estariam fazendo lançamentos regulares? Claro que não. Quero dizer, algumas pessoas conseguem, mas na minha experiência, especialmente comigo pessoalmente, prometer qualquer tipo de saída regular é apenas pedir para fracassar. E eu tenho me safado sem prometer nada há anos, e essa é uma fórmula que funciona. Ninguém parece importar que eu não carregue um vídeo por semana. Deus me livre, dois. Ninguém realmente parece importar quando eu não carrego um vídeo por um mês, para falar a verdade. Então não estou me comprometendo a mudar meu cronograma de lançamento, ou algo assim. Tudo foi e será feito quando estiver pronto. Nem 1 minuto antes. Eu também não farei nenhuma nova promessa aos clientes. Eu só fiz um desses. E as pessoas inscritas naquele nível sabem que não consigo entregá-lo há meses. Bem, pelo menos vou resolver isso. Não que algum de vocês realmente se importe com minhas fotos de gatos, tenho certeza. Mas pelo que vale, não os tenho enviado. Só porque estou em coma há meio ano, devo conseguir administrar isso de agora em diante. Eu também não pretendo mudar meu assunto ou como produzo meus vídeos porque, novamente, ninguém parece querer mudanças. Vocês todos parecem felizes com o que têm feito. Não vou estragar tudo tentando, de alguma forma, fazer algo grandioso. Não vou começar a produzir meus vídeos do zero ou algo assim. Mas há algumas coisas que sempre quis fazer e nunca consegui fazer direito. Por exemplo, filmagens em locações. Há vários vídeos meus que eu senti que teriam sido muito melhores se eu tivesse saído do estúdio e ido a algum lugar e tirado um tempo para filmar alguns. Mas é claro que isso é difícil. Qualquer diretor sabe que isso é mais difícil do que trabalhar no estúdio. Então, o que geralmente acontece é que encontro umas 2 horas por semana que posso sair para fazer esse tipo de coisa. E não importa se a iluminação está correta, sabe? Onde o clima está certo ou qualquer coisa. Eu simplesmente tenho que ir. Então, eu filmo minha filmagem. Chego em casa, eu olho para ela. É uma porcaria, não é bom? E minhas escolhas são, ou jogo fora e não posso refilmar. Eu simplesmente não preciso colocar isso no vídeo ou lutar para transformá-lo em algo utilizável. E, francamente, você provavelmente notou que quando eu fiz isso e não funcionou muito bem, eu não pude sair e refilmar aquelas coisas como eu queria, porque eu teria que esperar uma semana inteira para ter outro. Você sabe, momento de tempo livre no meu dia. Então espero que no futuro, quando eu pensar, uau, uma filmagem em locação realmente melhoraria este vídeo, eu possa sair e aproveitar meu tempo, fazer tudo certo na hora certa do dia. E se eu estragar tudo, voltarei no dia seguinte. Mas ainda não pretendo fazer isso em todos os vídeos ou algo assim. E honestamente, talvez eu não mude muita coisa.
O melhor que eu realmente posso oferecer é que com meus níveis de estresse tremendamente reduzidos, eles já estão. Acredite em mim, eu provavelmente farei mais vídeos e os lançarei com mais frequência com scripts mais bem pesquisados, refinados. Isso é tudo que eu realmente quero mudar. E você sabe, em momentos em que meu nível de estresse estava baixo, eu consegui lidar com tudo isso. E eu realmente gostei. Foi divertido trabalhar dessa forma. Ter meu tempo e ainda conseguir fazer as coisas em uma programação regular foi divertido. Então, sem promessas, mas espero que você me veja mais. Agora, com minha situação financeira mudando, gostaria de fazer algumas declarações. Primeiro, quero reiterar meu desdém por patrocínios. Não preciso entrar em um discurso de 20 minutos sobre isso, mas não gosto de vídeos patrocinados. Eu entendo por que as pessoas fazem isso. Não te julgo por isso de forma alguma. E reconheço que a única razão pela qual não sou forçado a fazer isso é porque tenho um número desproporcional de clientes e um emprego diário que me manteve flutuando até que cheguei ao ponto em que pude viver desses clientes. A maioria das pessoas não tem essa opção. Patrocínios são apenas parte deste trabalho. Eles são parte do que o YouTube é. Eu não sou especial. Eu apenas tive sorte. Eu consegui evitar isso. Mas se o pior acontecer, se metade dos meus clientes cancelaram minhas despesas, dispararem de repente ou algo assim, isso pode mudar. Agora, se for para vender cereais alternativos nojentos e imãs de saúde, você sabe coisas que eu nunca compraria. Em vez de desistir de tudo isso e voltar para um emprego fixo, vou considerar isso uma boa corrida e fazer algumas inscrições. Eu não vou fazer essa porcaria. Mas se eu recebesse uma oferta de um fabricante de PCB ou algo assim, você sabe, alguém que faz um produto real que é comprovadamente legítimo e realmente difícil de ganhar dinheiro, você pode ver isso acontecer. Se você quiser ter certeza de que isso nunca aconteça, bem, o link do Patreon está lá embaixo na descrição, mas não estou pedindo para você se inscrever imediatamente, a menos que tenha certeza de que quer. Eu adoraria ver esses números dispararem, não vou mentir, mas o que eu não quero é um monte de gente assinando por apenas 1 ou 2 meses e depois desistindo. Se eu for honesto, eu prefiro muito mais ter um suporte de longo prazo, no qual eu possa mais ou menos confiar, do que uma breve explosão de renda que vai evaporar. Quer dizer, você gostaria de receber um aumento no trabalho, se soubesse que ele poderia evaporar a qualquer momento? Não. Você quer saber como será o próximo mês? Você quer poder contar com isso? Eu não sou diferente. Mais importante, eu não quero tirar o dinheiro de ninguém se você estiver em apuros financeiros. Eu sou um maldito YouTuber. Eu tenho experiência em tecnologia. Se eu cair, eu vou me recuperar. Ok? Então, se você tem uma renda fixa ou algo assim, e acredite em mim, tem um monte de clientes que dizem que tem renda fixa. Por favor, cuide de si mesmo primeiro antes de se preocupar comigo. Mesmo com esse nível de renda recentemente reduzido, eu vou ficar confortável por algum tempo agora. Longo prazo? Bem, quase tudo que eu estou fazendo vai ser do Patreon agora. Então isso vai sustentar minha vida diária. Não terei muito para gastar em material novo para o canal. Hardware, atualizações, esse tipo de coisa. E isso não será um problema por enquanto. Mas eventualmente será. Gostaria de uma câmera de terceiro ângulo, por exemplo. Seria fantástico se eu pudesse pagar por uma dessas. E eventualmente vou ficar sem coisas para mostrar e vou precisar comprar coisas novas. Então sim, se você tiver dinheiro sobrando, eu vou usá-lo. Simplesmente não há pressa. Faça isso quando estiver pronto. Eu também devo mencionar que estou vendendo alguns produtos agora. Você deve ver links abaixo de alguns vídeos. Provavelmente este. Se o YouTube estiver se comportando com alguns designs de camisetas, espero eventualmente colocar mais coisas lá. Mas é realmente só porque as pessoas continuaram perguntando onde poderiam comprar. Se você realmente não quer uma camiseta, você só quer doar para mim. Há um link de café abaixo de cada vídeo. Eu preferiria muito mais que você fizesse isso, especialmente porque cada centavo vai para mim, em vez de 2/3 dele em uma camiseta, que você pode nunca usar. Então, com tudo isso dito, eu acho que há apenas uma pergunta que está queimando em todas as suas mentes esse tempo todo. Esse cara é do raio catódico? 4ª temporada. Não. A 3ª temporada é para sempre.